Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós estamos nos aproximando da solenidade da Ascensão de Jesus. E nessa solenidade, vamos viver todo o mistério da nossa humanidade que vai para o grande santuário do Pai, em Cristo. É bonito a gente perceber tudo isso, né? Que Deus nos quer de tal modo perto de si que nos prepara por meio do seu Filho Jesus, por meio da Virgem Maria também, que participa desta glorificação da ressurreição. E é muito interessante, né, que dentro desse tempo em que nós estamos vivendo, que nós estamos, na verdade, num tempo de preparação, nós encontramos uma liturgia, desde domingo, que nos prepara para a vinda do outro defensor. Jesus nos promete o Espírito Santo. E ele nos prepara nesse tempo, né? Ele nos diz aos discípulos, diz também a nós: se eu não for, não virá o defensor. Por isso é importante que eu parta. É importante que eu vá para junto do Pai. Mas se eu for, ele diz, eu enviarei sobre vocês o Espírito Santo. É bonito a gente perceber dentro da nossa teologia, né, católica, a compreensão do mistério da Santíssima Trindade. Nós temos dentro da Santíssima Trindade, para que nos ajude a compreender as pessoas, né, as três pessoas que a compõem, um único Deus, três pessoas, uma única natureza divina, e essas três pessoas participam da mesma natureza, o Espírito que é adorado com o Pai e com o Filho, na mesma intensidade, na mesma proporção. O que nos faz compreender o mistério da Santíssima Trindade é exatamente as relações, né? Porque quando nós pensamos apenas no aspecto da pessoa, nos dá talvez alguma incompreensão. Mas quando nós pensamos nas relações das três pessoas, é o que nos faz compreender plenamente que existe de fato três pessoas, um só Deus, dentro da Santíssima Trindade. O nosso Deus é assim. A relação do Pai com o Filho é uma relação de paternidade, de geração. O Pai que gera o Filho eternamente, o Filho que é gerado eternamente pelo Pai. Relação de paternidade e filiação. E a relação que o Pai e o Filho têm para com o Espírito Santo. É uma relação de procedência. O Espírito procede dos dois. O Espírito Santo é aquele amor, né, que existe, nós podemos assim dizer, o amor que existe entre o Pai e o Filho. Procede do coração do Pai para o Filho e do Filho para o Pai. E essa relação é uma relação de eternidade. Nós muitas vezes pensamos, dentro do nosso conceito humano, a partir daquilo que nós experimentamos, o espaço e o tempo. Para Deus, vai além do que essa realidade de espaço e tempo, porque Ele é eterno. Hoje, dentro da primeira leitura, algo também me chama muita atenção. O carcereiro tinha recebido ordens, depois que Paulo e Silas tinham sido açoitados, o carcereiro recebeu a ordem de guardar com toda a segurança aqueles dois prisioneiros que eram especiais. E ele foi até o fundo da cadeia, prendeu os apóstolos, né, com cadeias, e no meio da noite, à meia-noite, melhor dizendo, houve um terremoto de um modo extraordinário, né, sobrenatural. Houve um terremoto e as portas da cadeia se abriram. O carcereiro, que tinha recebido ordens expressas de guardar com segurança aqueles prisioneiros, ele ficou desesperado naquela ocasião, né? Fugiram os prisioneiros. Foi recomendado que guardasse com segurança e eles fugiram. Ele chegou a tirar a espada para se matar,
E de repente Paulo grita lá de dentro: olha, não faça mal algum a si mesmo. Nós estamos aqui. Eles ainda estavam lá presos. E naquela ocasião, aquele homem experimenta dentro do seu coração algo que ultrapassa a sua compreensão, as suas forças, e ele pede para Paulo, né? O que eu faço para me tornar também um seguidor de Cristo? A experiência daquele homem aí ultrapassa, né? Na verdade, ele estava preso por cadeias que não eram visíveis, mas a cadeia da descrença, talvez, do paganismo, não sei, mas algo o prendia. E naquele momento, ao ver Silas e Paulo, que poderiam ter se soltado, poderiam ter fugido e estavam ainda ali, ele pede o batismo, pede a conversão. E um dos detalhes dessa passagem, né, dos Atos dos Apóstolos, é a relação com o batismo. Aquele homem, o carcereiro, os leva para a sua casa, entre os seus familiares, e Paulo oferece para ele o batismo. Não somente a ele. Interessante que toda a sua família, todos os seus familiares receberam o batismo. Eu gosto muito de usar dessa passagem bíblica até para justificar o porquê nós batizamos as crianças. Existem muitas pessoas que negam a necessidade do batismo das crianças, dizendo que Jesus foi batizado adulto e que no começo da igreja o batismo era administrado para aqueles que tinham já a razão, a idade da razão, né, formada, e que pedia voluntariamente o batismo. E nós entendemos que o batismo é a grande graça de Deus, que todos nós precisamos, e o quanto nós pudermos recebê-la antes na nossa vida, seria também como uma forma de nos privar de tantos males. A presença do Espírito Santo, o defensor na nossa vida, com certeza nos dá a graça de viver uma vida mais plena com Deus, né? Até nos privando, né? Talvez não tanto como um remédio, mas como uma espécie de vacina, algo que nos imuniza, que nos fortalece contra o pecado, contra o mal. Famílias inteiras nos Atos dos Apóstolos eram batizadas. A família do carcereiro toda foi batizada e por isso receberam a graça do Espírito Santo. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, coloquemos nossa vida diante de Deus, para que as cadeias que muitas vezes nos prendem, o pecado, o mal, a morte, a violência, possa de fato cair por terra e que nós nos tornemos livres, livres em Cristo, livres na vida do Espírito, para realizar a vontade do Senhor e manifestar ao mundo o nosso testemunho de amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.